2% da população mundial tem insuficiência cardíaca. E após os 75 anos, esse índice sobe para 10%. No Brasil, são cerca de 3 milhões de pessoas com a doença. E o infarto é uma das principais causas dela. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o integrante do grupo de cuidados paliativos da SOCESP, o cardiologista Daniel Deissante. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo nessa entrevista. Olá, Luquete. É um prazer, como sempre, participar dessas reuniões da SOCESP. E vamos lá conversar sobre esse tema que é muito importante para a população geral. Eu disse no começo, na abertura dessa entrevista, que uma das principais causas da insuficiência cardíaca é o infarto. Todo mundo que tem infarto vai ter IC no futuro? Essa é uma excelente pergunta. Então, acho que para todo mundo ficar ciente do que é o infarto, o que é a insuficiência cardíaca, vamos definir as duas coisas. Então, o infarto é um evento que acontece quando, por algum motivo, para de fluir sangue pelas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, né, e o músculo cardíaco, ele sofre pela falta de sangue. Então, células cardíacas, né, o músculo cardíaco, ele acaba morrendo por conta dessa falta de irrigação das artérias, né, por conta de geralmente um coágulo, uma placa de gordura que se rompe, que impede esse fluxo. Então, a falta de oxigenação, nutrientes, faz com que essas células morram. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que ela decorre de várias doenças, então não só o infarto, mas como outras condições cardíacas podem acabar em insuficiência cardíaca, que é uma situação que o coração ele vai perdendo as suas propriedades, que levam a sua função de bomba, ou seja, de ejetar o sangue e de receber o sangue, né? Então, assim como uma bomba de piscina que recebe a água e põe a água para circular, o coração faz exatamente a mesma coisa, ele recebe o sangue que vem do corpo e ejeta como uma bomba pro cérebro, pro pulmão, pro fígado, os rins, e todos os órgãos dependem desse bombeamento. Então, a insuficiência cardíaca nada mais é do que um enfraquecimento dessa função de contratilidade do coração. E isso pode acontecer e é muito frequente, é uma das principais causas no Brasil e no mundo, a doença coronariana, o infarto, ou seja, por conta dessa isquemia, dessa necrose, dessa morte celular que ocorre em decorrência da obstrução das artérias coronarianas que levam a falta de irrigação do músculo cardíaco, o músculo acaba morrendo e com isso todo o coração sente esse prejuízo que leva ao enfraquecer que pode demorar meses, anos ou décadas para acontecer, a depender da etiologia e de outras condições. E uma coisa que você mencionou que é muito importante, até complementar a frase, ela vai aumentando com o passar da idade. Por quê? É mais comum o infarto em pessoas acima de 40, 50 anos, e é mais comum também as outras doenças, né? Mais prevalente a diabetes, a hipertensão, a doença renal crônica, que são comorbidades que também interferem na incidência da insuficiência cardíaca. Então a gente vê muito mais pacientes nos seus 50, 60, 70, 80 anos tendo o diagnóstico de insuficiência cardíaca do que pacientes em faixas etárias mais jovens. Bom, você já respondeu a minha pergunta sequencial, que seriam quais outras causas. Então, é isso que você falou: diabetes, a hipertensão elevada, o colesterol sem controle. Isso também pode levar à insuficiência cardíaca, correto? Com certeza, né? Pensando que todas essas causas, né, o tabagismo, né, o sedentarismo, a má alimentação, esses hábitos de vida ruins levam à doença coronariana, que podem predispor a um infarto. Mesmo pessoas que não têm um infarto podem desenvolver placas de gordura nas artérias coronarianas, e isso levar a um enfraquecimento do músculo cardíaco, e aí ele vai ficando cada vez uma debilidade na sua contração que leva à insuficiência cardíaca. E também tem outras doenças que não necessariamente estão ligadas com esses hábitos de vida, como por exemplo doença de Chagas, né, que é por conta da picada do mosquito barbeiro, né, tem o Trypanosoma cruzi, então é uma doença infecciosa, tem algumas áreas que são mais epidêmicas do Brasil, né, endêmicas. Tem, por exemplo, as doenças valvares, febre reumática, tem a doença valvar secundária à idade, muito comum, estenose aórtica, tem as doenças miocárdicas que são genéticas, como a cardiomiopatia hipertrófica, a miocardiopatia dilatada, temos a cardiomiopatia dilatada por conta de etilismo, pessoas que ingerem grandes quantidades de bebida alcoólica durante muitos anos têm uma insuficiência cardíaca secundária ao etilismo. Então, assim, são várias as causas que culminam na síndrome de insuficiência cardíaca. Então, é uma grande condição, extremamente prevalente, que muitas causas podem levar a esse fim. Então, é muito importante prevenir.
E como se prevenir? Quais são as medidas preventivas que nós podemos adotar no dia a dia para evitar a insuficiência cardíaca no futuro? Perfeito. Tudo começa com hábitos de vida saudável. Então, uma boa alimentação, né, evitar o tabagismo, né, ter uma atividade física, né, evitar o sedentarismo. E aí, tudo que ajuda a prevenir a doença coronariana, e essa é uma das principais causas que levam à insuficiência cardíaca, a gente consegue reduzir a incidência de insuficiência cardíaca. E aí a gente tem as outras causas, né, metabólicas e outras a mais, que é bom a prevenção com o cardiologista, fazendo o seu check-up, fazendo, né, a sua avaliação rotineira, para ver se existe alguma predisposição ou algum sinal de alerta que esse paciente pode evoluir para um quadro mais grave de insuficiência cardíaca. Eu falei da abertura, você citou em uma das suas respostas que após 75 anos esse índice sobe para 10%. O que acontece com o nosso coração quando nós vamos ficando mais velhos? Ele vai perdendo fôlego também? É um processo de envelhecimento do organismo como um todo, né? Então a gente tem mais prevalente nessa faixa etária também as doenças que culminam com problemas cardíacos, é mais comum também a doença coronariana e há também um enrijecimento, né? Tanto que a gente tem a fração de ejeção, que é a capacidade contrátil do coração, que mostra o quanto ele tem o poder de bomba, só que a gente também tem como medir, por exemplo, como um ecocardiograma, o quanto esse coração vai se relaxando para receber o sangue que vem proveniente dos órgãos. Então lembra que eu falei no começo, né? É o poder de ejetar e o poder de receber. E às vezes o enrijecimento desse coração, né? Ele acaba dificultando a chegada e a acomodação do sangue dentro do coração. Então a gente fala de uma insuficiência cardíaca diastólica, né, uma fração de ejeção preservada. Então, é muito comum nessa faixa etária, geralmente aquelas pessoas que são mais obesas, aquelas pessoas que têm diabetes, outras comorbidades, que nem necessariamente passaram por um infarto, passaram por uma outra condição. Às vezes, a própria hipertensão por si só, né, sem grandes outras comorbidades, pode levar a uma situação de insuficiência cardíaca. Então, é muito bom prevenir, ter uma aferição rotineira, né, da pressão, para ver se não está descontrolada, porque é muito comum as pessoas falarem: ah, mas eu tenho pressão alta, mas eu não sinto nada. Mas uma hora a conta chega, porque a pressão ela vai causando impactos no coração, a gente pode ver isso no ecocardiograma, no eletrocardiograma, e daqui a pouco vão vir sintomas da insuficiência cardíaca. E aí vem uma situação que a gente tem que remediar e não adianta só mais prevenir. Então é E muito não, bom fazer a prevenção. e não só hipertensão, né, como diabetes, inclusive o colesterol, são fatores de risco que poucas vezes apresentam sintomas, e mesmo assim a pessoa precisa se cuidar, né, quando necessário, até com a utilização de medicamentos de uso regular e muitas vezes para a vida inteira, né? Com certeza. Então, é Bom, muito vamos, importante a prevenção para evitar chegar na fase de doença crítica, que é a mortalidade e a morbidade, né, o quanto isso impacta no dia a dia, muda drasticamente. Bom, vamos falar um pouco de cuidados paliativos, um tema que você conhece muito bem, né? Em que momento os cardiologistas já percebem que um paciente com insuficiência cardíaca já precisa de cuidados paliativos? Quais são esses sinais que denotam a necessidade da entrada dos cuidados paliativos? Então, maravilha, essa pergunta realmente é o que eu mais gosto, né? Eu trabalho com cuidados paliativos dentro da cardiologia, então a primeira coisa é desmistificar o que são os cuidados paliativos. Muitas pessoas acham que o cuidado paliativo ele é só para aquele paciente que tem câncer, né? Cuidado paliativo para aquele paciente que tem câncer de mama, de próstata, de pulmão. Na verdade, não, o cuidado paliativo é uma forma de cuidar, né? Como a gente cuida de uma pessoa? Cuida com atenção, cuida com zelo, cuida com preocupação, cuida com carinho, cuida com empatia. Então, é um cuidado destinado àquelas pessoas que estão passando por uma situação de doença muito grave, o que inclui a insuficiência cardíaca, que inclui outras doenças que não necessariamente relacionadas à oncológica, ao AVC, à doença renal e afins. Qual que é a grande motivação da gente fazer cuidado paliativo? É alguém que está sofrendo. E alguém que está sofrendo pode ser o paciente, como pode ser também o seu familiar, seu vizinho, seu amigo que está acompanhando aquele processo de adoecimento, aquele tratamento que é difícil, e aí vem grandes questões aí que envolvem sintomas físicos, por exemplo, a dor, a falta de ar, sintomas psicológicos, medo, ansiedade, depressão e outras questões mais que envolvem a saúde mental, questões sociais, aquela pessoa que não consegue mais trabalhar, que não consegue ter seu vínculo de amigos, que não consegue mais fazer as atividades que eram prazerosas para si, né, fazer coisas de hobbies, lazer e afins,
o impacto espiritual que tem da doença sobre o cotidiano daquela pessoa. Então, o cuidado paliativo vem para diagnosticar, identificar esses pontos que levam ao sofrimento, que levam à piora da qualidade de vida, por conta de uma doença grave que ameaça a vida. Então, aqui, a insuficiência cardíaca, assim como qualquer outra doença cardíaca que envolve prejuízo de qualidade de vida, tem indicação, sim, de cuidados paliativos. E aí vem o segundo ponto, Luquete, que as pessoas acabam se enganando, de achar que cuidados paliativos é só para quem está morrendo, para quem está desenganado, para quem não tem outras perspectivas de tratamento, ou seja, não tem mais nada para fazer, vou chamar o cuidado paliativo. E isso está muito errado, porque o cuidado paliativo ele tem que acontecer toda vez que há um sofrimento grande, seja ele físico, psicológico, social, espiritual. E o médico especialista em cuidado paliativo, o que ele pode prescrever além de medicamentos? Esse é um outro engano que as pessoas têm, eu falo pessoas não só leigos, mas também profissionais, colegas, que acham que o cuidado paliativo é sedar e esperar morrer, é dar morfina. E pelo contrário, a gente faz muitas outras coisas além da prescrição farmacológica. Lógico, usar medicamentos quando eles estão indicados, quando eles têm benefício, a gente usa e muito, porque eles nos ajudam a cuidar melhor, nos ajudam a prevenir e nos ajudam a aliviar os sintomas, nos ajudam a aliviar o sofrimento. Então eles são bem-vindos. Só que existem muitas outras técnicas que a gente pode utilizar para aliviar esse sintoma, esse sofrimento, que não são baseadas em remédio. E uma coisa que ela é muito útil e muito poderosa é a escuta ativa. Muitas vezes o paciente está lá com uma dor, com uma falta de ar, só que ele também está muito angustiado, ele está com medo. Ninguém parou para escutar essa pessoa, né? Tá aquele familiar também que só chora e quando conversa ele é agressivo. Ninguém parou para sentar, escutar e deixar essa pessoa falar e transbordar o que está trazendo angústia, medo. E às vezes só de você estar lá do lado, mostrando que você está preocupado, dando atenção, cuidando, né? Então lembrando que cuidar paliativo é o ato de cuidar, né, com humanismo, e aí com empatia, e a gente, só de escutar, muitas vezes a gente alivia a intensidade daquele sofrimento, e a gente acaba poupando, às vezes, medicações, só com o ato da gente estar presente, da gente se fazer atencioso àquela expressão legítima de sofrimento. E a meditação, pessoas com altos índices de espiritualidade, tem uma tendência melhor a enfrentar momentos de dificuldades como esse? O que a medicina baseada em evidência mostra para a gente que a gente pode aprender em relação a essas áreas coadjuvantes que podem auxiliar em relação a um paciente com cuidados paliativos? Com certeza, isso é uma área muitas vezes negligenciada, porque a medicina ocidental acaba sendo muito calcada em medicação. Mas existe um grande poder, e pouco estudado e pouco praticado, que é a atenção espiritual. Esse lado da psicologia, o corpo-mente, por exemplo, a meditação, prática de yoga, tai chi, né, são atividades que podem auxiliar muito na saúde do coração. Elas ajudam, por exemplo, a lidar com o estresse. E o estresse é um fator de risco direto para doenças cardíacas, né? E é uma doença do século. Hoje a gente vê muitas pessoas que buscam o consultório diariamente e estão com síndrome de estresse. Estou estressado. Isso é só relaxar. Só que as pessoas não têm os mecanismos, ou não enxergam o mecanismo, ou não veem até a importância disso no seu dia a dia. Então, uma boa orientação de alternativas, de medidas para lidar com o estresse, impacta diretamente na saúde, e aqui não vou falar só na saúde em termos de ausência de doença, não é só para evitar ficar doente. A saúde é um conceito amplo que envolve o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então a pessoa pode fazer seu check-up e ir lá e tá com o colesterol bom, tá com a pressão boa, tá com a diabetes bem, né, não tem nem diabetes, não fuma, mas ela é triste, ela não é satisfeita, ela não tem sentido na vida, né, ela é estressada, e você pergunta para ela, como é que é a sua qualidade de vida? É péssima. Essa pessoa tem saúde ou não tem? Ela pode não ter doença, mas ela não tem uma boa saúde. Então, entender a pessoa como um todo, e não só como um conjunto de órgãos, é importante para a gente saber como auxiliar, né, como lidar melhor com as dificuldades, né, com o dia a dia, né, não é um fator assim, supérfluo, tangencial. Não, isso é realmente importante. E o cuidado paliativo tem no seu centro o paciente e a sua família.
Então, como é que a gente pode enxergar essa pessoa que vai além da doença, que vai além do órgão acometido, né? Então, não é o paciente com câncer, é o seu José, a dona Maria, enfim, que tem lá uma história de vida, tem uma biografia, tem preferências, tem valores, tem expectativas, tem sonhos, desejos, e isso vai impactar na nossa condução clínica. Então, entender a pessoa biográfica, não só a pessoa clínica. Você fala toda hora do paciente e da família. Esse cuidar é um cuidar coletivo? Com certeza. Não só do binômio, né, paciente-família, quando a gente fala família, é a família não necessariamente consanguínea, mas aqueles que estão em volta, que às vezes é o amigo, que é o vizinho, que é a pessoa do trabalho, enfim, são pessoas que estão participando daquele núcleo, núcleo familiar ou familiar estendido. E o cuidar também depende de outros profissionais. Eu estou aqui representando o cuidado paliativo como médico, mas é muito importante o papel do psicólogo, o papel do enfermeiro, o papel do educador físico, muitas vezes, o papel do nutricionista, do farmacêutico clínico, né, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. Então, assim, eu posso citar N áreas de saúde que têm como contribuir positivamente para aquelas pessoas. Claro, cada um pode demandar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de uma dessas áreas, né, a depender da evolução, do perfil do paciente. Pode ser que ele precise muito mais de um psicólogo do que de um fisioterapeuta, ou não, o paciente precisa realmente de uma medida de reabilitação, então aqui o educador físico junto com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, podem fazer uma grande diferença na evolução. Então, quanto mais complexa a doença, mais complexa a situação de vida, mais a gente vai precisar de auxílio multiprofissional para poder abranger todas as demandas que esse paciente, esse paciente e família vão precisar. Você falou aí da complexidade da doença, eu imagino que ela tenha um curso provavelmente imprevisível. Como que a equipe de cuidados paliativos lida com a incerteza ao planejar um tratamento ou ao planejar um cuidado ao paciente e aos familiares? Perfeita pergunta, Luquete. A insuficiência cardíaca ela tem um curso muito variável, porque depende de vários fatores. Depende, por exemplo, da idade, né? Depende de qual doença levou à insuficiência cardíaca. É uma doença valvar, é uma doença chagásica, é uma doença por miocardiopatia isquêmica, é uma doença por cardiomiopatia hipertrófica, e todas elas têm uma história natural de vida. Só que tem aquele paciente que fumou e tem um DPOC, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tem aquele paciente que é dialítico, tem aquele paciente que é diabético, e cada uma tem sua peculiaridade. Então é muito difícil colocar todos numa mesma cesta e falar assim, a sua perspectiva de sobrevida é de X anos. Várias ferramentas tentaram quantificar esses fatores aí para tentar identificar o prognóstico, ou seja, quanto essa pessoa tem de tempo de vida pela frente. Só que eles são muito falhos, porque cada pessoa tem sua individualidade. Então, realmente, é um pouco imprevisível. Só que a gente sabe que a doença ela vai progredindo, ela tem a sua história natural, que é contada, e ela vai mostrando sinais para a gente tem que estar atento para perceber que essa doença já não está numa fase inicial, ela está progredindo e muitas vezes chegando ao seu final. Então, quando a gente vai percebendo esses sinais de uma doença que está caminhando para uma fase mais terminal, uma fase mais avançada, é muito importante duas coisas. Primeiro, a gente informar muito bem o paciente, seu familiar, do que está acontecendo. Então, a literacia, né, que é o entendimento sobre sua condição, a propriedade sobre a sua condição, sobre o seu tratamento é muito importante. Né? O que eles querem saber, o que eles desejam saber. O que é importante saber para eles poderem se planejar. Tem pacientes que vão querer saber um pouquinho mais, tem pacientes que vão querer saber um pouquinho menos, tem uns que vão delegar para familiares esse conhecimento, e aí a gente, em posse de uma noção plena do que está acontecendo, a gente poder planejar os próximos passos. E aí é muito importante conhecer o indivíduo, porque sabendo que aquela doença pode progredir de uma forma ou de outra, né, a gente tem cenários possíveis pela frente, conhecendo aquela pessoa na nossa frente, a gente pode fazer, por exemplo, as diretivas antecipadas de vontade. Como que esse paciente gostaria de ser cuidado aqui para frente? O que é importante? O que é valoroso para esse paciente? É tentar salvar a vida a qualquer custo ou não? É buscar conforto, é tentar ficar em casa mais tempo possível, é estar próximo da família, é manter um hábito que para ele é muito importante, tipo, eu quero continuar trabalhando, eu sou um escritor de livros, eu quero escrever meu último livro aqui antes de falecer. Então, vamos tentar fazer essa condução do tratamento de modo que ele seja condizente com o que você traz de valores. Né? Então, é uma medicina baseada em valores, que tem no centro o paciente.
Dr. Daniel né? Densante, integrante do grupo de cuidados paliativos, muito obrigado por essa entrevista. Você que está aí no intervalo de um plantão numa UTI, a gente está vendo as suas vestimentas de médico que está atuando numa UTI, muito obrigado. E aqui eu faço um testemunho, façam como o Dr. Daniel, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física. Eu já pessoalmente encontrei com o Dr. Daniel no Parque do Ibirapuera caminhando num domingo de sol. Realmente, você estava correndo, eu estava com a minha filhinha aí, né? Não dá para correr, mas só de estar respirando, né? O ar fresco, sair do ambiente hospitalar, ver o sol, ver a natureza, isso já faz uma conexão muito grande. E a família realmente é a coisa mais importante. Então, prazer mais uma vez, obrigado pelo convite, Luquete, em nome da SOCESP, e a gente fica sempre à disposição para ajudar a trazer mais informação com referência, com base para a população e trazer mais proximidade dos cuidados paliativos. Exatamente. Muito obrigado. Aqui na SOCESP você tem informação com qualidade e base científica.